Tudo o que você precisa saber sobre a criptosporidiose. A criptosporidiose não produz efeitos graves em pessoas com um sistema imunológico saudável, mas pode ser fatal em pacientes imunodeprimidos, ou em crianças menores de 2 anos. A criptosporidiose ou criptosporidíase é uma doença parasitária. O primeiro caso foi relatado em 1972, mas somente em 1976 F.A. Nime, J.D. Burek e outros pesquisadores fizeram uma descrição formal da doença. Desde então, os estudos aumentaram nesse sentido, uma vez que esta é considerada uma doença emergente. Esta doença afeta seres humanos e outras espécies animais, incluindo aves que costumamos consumir. Foi durante a década de 1970 que a criptosporidiose levou à morte pacientes com AIDS. Isso atraiu a atenção dos especialistas. No entanto, a verdadeira onda de estudos em torno dessa doença ocorreu em 1993. Nesse ano, houve um surto em Wisconsin, Estados Unidos da América, e isso alertou a sociedade e os governos sobre o grave risco potencial da criptosporidiose. Atualmente, uma quantidade significativa de dados e conhecimentos foi reunida em torno da doença. Nesse sentido, existem alguns conceitos de particular relevância que apresentaremos a seguir. A criptosporidiose é causada por um parasita. A doença é causada por um parasita chamado Cryptosporidium. Até o momento, 22 espécies foram descritas, mas hoje considera-se que são apenas 13. Foi estabelecido que o parasita penetra nas células intestinais do hospedeiro, mas os mecanismos exatos que usa para invadi-las ainda são desconhecidos. O que se sabe é que esse parasita não precisa invadir as células para completar o seu ciclo biológico. Quando os oocistos do parasita habitam um organismo, gradualmente começam a invadir as células epiteliais do intestino delgado, ou da árvore respiratória. Então, iniciam-se fases sucessivas de reprodução assexuada e sexuada. Logo depois, eles são evacuados através das fezes, a partir daí, o contágio pode ocorrer. A criptosporidiose se propaga facilmente. O parasita pode infectar uma grande variedade de mamíferos, incluindo bezerros, leitões, etc. Nos seres humanos, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, ou de animal para pessoa por via oral fecal. Entretanto, com muita frequência o contágio ocorre através da água contaminada. A criptosporidiose é transmitida basicamente através das fezes de animais ou humanos. Essas fezes são portadoras dos oocistos. Estes, por sua vez, contaminam alimentos ou água. As evidências indicam que os oocistos são extremamente resistentes aos métodos padrão de purificação de água. O potencial de contágio é muito alto, principalmente quando ocorre através da água contaminada. No surto de Wisconsin, 400.000 pessoas foram infectadas. Um estudo realizado nos Estados Unidos indicou que o parasita está em 90% das águas residuais, 75% da água dos rios e em 28% da água potável. A resposta imune é variável. Os organismos imunocompetentes, ou seja, aqueles nos quais o sistema imunológico é totalmente funcional, não são severamente afetados pela criptosporidiose. Eles respondem adequadamente e ficam com uma forte imunidade à reinfecção. Por outro lado, se o paciente tiver deficiências de linfócitos ou gama-globulina, ele pode sofrer infecções graves ou crônicas. A idade e o estado nutricional também são determinantes.
Os casos mais graves geralmente ocorrem em crianças menores de 2 anos. A diarreia derivada da criptosporidiose é um problema muito sério em pacientes com AIDS. O diagnóstico especializado é o mais confiável. Os exames de rotina de fezes geralmente não são confiáveis para o diagnóstico de criptosporidiose. Isso ocorre porque a expulsão dos oocistos é intermitente, portanto, seriam necessárias várias amostras fecais para confirmar a sua presença. O mais indicado é aplicar técnicas especializadas para o exame microscópico de fezes. Isso inclui coloração ou microscopia de contraste de fase, usando técnicas como Ziel-Nielsen ou Kim-1. A microscopia imunofluorescente também é usada. Da mesma forma, é pertinente a realização de um imunoensaio enzimático para detectar o antígeno do criptosporidium nas fezes. Ocasionalmente, a biópsia intestinal também é usada para estabelecer o diagnóstico. A melhor maneira de combater a doença é preveni-la. A melhor medida de prevenção, para evitar a criptosporidiose, é lavar as mãos com água corrente e sabão. Essa ação deve ser realizada ao preparar alimentos, antes de comer, quando você chega em casa depois de sair, depois de urinar, ou evacuar e depois de entrar em contato com os animais. O contato com fezes humanas ou animais deve ser evitado ou devem ser tomados cuidados extremos de higiene. Também é importante evitar consumir água não potável. Manter boas medidas de higiene é essencial.